Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, Pokémon Evoluções, episódio visionário. Um episódio bem legal de se acompanhar, aconselho você a acompanhar aqui no izinho. E vou deixar também um episódio de Gerações Beleza Eterna, que eu acho muito importante você assistir também, para colocar lado a lado. Vai ser bem legal, a gente vai discutir sobre esse episódio agora, tá? A gente deve trazer um pouquinho de Gerações aqui, porque eu acho que deixa mais enriquecido a conversa, beleza? Bora lá para mais um vídeo, deixa seu like, é isso aí. Bom pessoal, o episódio de hoje conta a história do Lysandre, os momentos finais do Lysandre nos jogos Pokémon X, que é onde esse episódio se passa, a realidade, né? Antes disso, seria interessante, se você não assistiu o Evoluções, você ia assistir o Beleza Eterna, um episódio de Gerações, que conta o comecinho, né, de como o Lysandre foi, a ideia do Lysandre, né, foi germinando ali em Kalos, até chegar onde chegou. Em Gerações, a história se passa na realidade de Pokémon Y, porque lá o Lysandre vai acordar o Yveltal. E em Evoluções se passa na realidade de Pokémon X, porque o Lysandre aparentemente acordou os Xerneas. Então, é uma boa mídia para você poder comparar ali, né, as duas realidades. Elas não mudam tanto, mas ainda assim é bem legal você poder acompanhar um pouquinho mais da história, o comecinho. E o Evoluções nos traz o desfecho, né, de tudo essa situação com o Lysandre. Se você não conhece o Lysandre, rapidamente, e é até explicado durante Evoluções um pouquinho o flashback dele, ele fala sobre a beleza eterna. O Lysandre, ele tem uma frustração com ele sobre a beleza não ser eterna. E a beleza, ele não está só em você, está tudo que rodeia. Então ele quer permanecer tudo aquilo. Tanto que um dos flashbacks, ele está olhando para Kalos, para a Torre de Lumiosa, e ele diz: agora Kalos é bela, mas um dia ela não vai ser mais. E a gente consegue ver, inclusive, outras conversas que ele acaba tendo com o professor Sycamore, até mesmo com a Diantha, de como eles têm uma visão um pouco oposta do Lysandre, de entender que nem tudo é eterno, né? E a beleza também não. E o Lysandre não aceita isso. Ele não quer que isso aconteça, ele quer eternizar as coisas. E para isso, ele vai usar o poder da Ultimate Weapon, que é basicamente a arma definitiva ali, que está nos jogos Pokémon XY, e ela foi criada pelo AZ para dar a vida eterna para Floette, mas as circunstâncias da criação dessa arma são bem macabras, porque o AZ usou da energia vital de diversos Pokémon para poder ter a energia da arma para poder fazer o que ele queria fazer. Então quando a Floette soube que muitos Pokémon morreram para dar a vida para ela não gostou nada disso, né? E aí eles se separaram por muito tempo. No finalzinho do jogo a gente consegue ver ali, né, o AZ encontrando com a Floette. Lembrando também que o AZ é imortal. Ele está vivo há mais de 3.000 anos, justamente por conta da energia da arma. Bom, e aí o episódio Evoluções começa de fato. Uma batalha entre o Kallen, que é o protagonista de Pokémon XY, e o Lysandre. Kallen está usando os Xerneas recém-capturado, que a gente consegue fazer naquela batalha assim que a gente entra ali no esconderijo, né? E o Lysandre está usando o Gyarados, que acaba usando uma Mega Evolução, e o Gyarados nem dura, né? Também, o tipo do Gyarados, quando Mega evolui, ele nem aguenta os Xerneas. Mas enfim, não tem problema. O Lysandre acaba sendo derrotado, e ele fica frustrado, porque ele precisa da energia dos Xerneas a todo custo. E aí chega a Shauna, chega a Serena, e elas estão bem assustadas com tudo que está acontecendo, e ele diz o seguinte: olha, eu acho que vocês, nem que eu tentasse explicar, vocês não compreenderiam o que eu quero, né? E não tem mesmo como entender, porque por mais que ele queira a beleza eterna, a custo de, tipo, quem não quiser vai morrer e vai ter que se danar, porque é o que ele quer, né? Então, assim, ninguém vai conseguir compreender. É uma ideia um pouco quanto, se não muito egoísta e muito genocida, né? Porque é o que o Lysandre acaba se tornando. Ou pelo menos quase se tornou um grande genocida. Mas ainda assim, ele tem um pouquinho de energia da arma e ele vai ativar ela para pelo menos as pessoas que estão ali em volta dele poderem desfrutar, né, da beleza eterna. Então ele ia tentar eternizar tudo aquilo. E ele ativa a arma, só que o Kallen, a Serena e a Shauna saem correndo e a arma vai lá pro espaço e é rebatida de volta. E nesse momento ela atinge a si própria e acaba se enterrando ali
no meio da cidade. E nesse momento, o Lisandre, nós acreditamos que ele tenha morrido, né? Até mesmo em Pokémon no anime, o Lisandre também morre, mas nas mãos do Zygarde, né? Então, assim, a ideia que nós temos é que, seja no anime, seja nos jogos Pokémon, aqui em Evoluções, enfim, o Lisandre morreu. Há algumas outras teorias de que, por exemplo, ele atingiu a vida eterna, mas está lá soterrado, numa agonia eterna, porque ele não consegue sair de lá. Então, também tem essa possibilidade. E a outra possibilidade é que o Lisandre tenha morrido. Bom, eu quero acreditar que ele esteja vivo, por conta dele ter se tornado imortal, mas ele esteja soterrado e não consiga sair de lá. Então, essa é a minha teoria. Gosto também da ideia que ele tenha morrido. Eu acho que karma é um negócio, assim, que muito real e pode ter sido um lance com o Lisandre. E bem no finalzinho do episódio, a gente consegue ver a Malva, que era um membro da Team Flare ao lado do Lisandre e também Elite 4, ela deixa uma mensagem antiga do Lisandre encorajando os treinadores e as pessoas de Kalos a buscarem melhorias para o futuro, que tudo dependia deles, né? Encorajando eles mesmo olharem ao futuro e se despedindo. Dá a entender que talvez ele sabia que poderia morrer, eu não sei, mas ele deixou uma mensagem gravada e a Malva acaba mostrando, o Sycamore estava acompanhando, e é isso aí. Bom, o episódio termina assim, eu achei um episódio muito bonito, mas eu esperava um pouquinho mais, eu já esperava que poderia ser uma continuação ao episódio de Gerações, e foi, mas eu acho que talvez eles poderiam ter pego uma outra história de Kalos, uma coisa que não fosse focado só no Lisandre, talvez um backstory ali pra própria Malva, como ela acabou chegando em tudo isso. Eu não sei, assim, a história do Lisandre, eu acho ela sensacional. Eu acho muito legal a história XY e de Kalos, mas eu não sei se foi uma escolha sábia ali, por parte ali pro Lisandre, sabe? Apesar que Gerações cobriu bastante as histórias de Kalos, né? Com o Looker, também tivemos o AZ e o próprio Lisandre. Então, eu entendo que talvez não tinha muito o que extrair, mas ainda assim teria sido legal. Por exemplo, agora é outubro, tem uma história ali de fantasmas que teria sido bem legal eles trazerem pra cá, apesar que algo semelhante acho que aconteceu no anime, eu não lembro. Mas não importa, é assim, eu gostei, ficou muito bom. Mas eu teria partido por uma outra escolha de episódio aqui para Evoluções. Mas eu acho que ao mesmo tempo, Gerações deixou um pouco em aberto ali o desfecho, né? Vale lembrar que Gerações é a realidade de Pokémon Y e aqui é a realidade de Pokémon X. É a mesma história, mas muda o lendário, etc. Bom, ainda assim, um episódio muito legal. Eu acho que um dos momentos que eu mais gostei no episódio é eles terem colocado a frase que o Lisandre fala, né? Que é vivam comigo até a eternidade, eu acho. Então, eu acho que foi uma coisa interessante de ver caracterizado ali. E o finalzinho do episódio também é muito legal, com o Lisandre reafirmando que o futuro não está decidido, né? Então, assim, eu acho muito legal que vilões em Pokémon tenham, às vezes, boas intenções, mas as ferramentas para executar essas boas intenções corrompem completamente as boas intenções. E eu nem sei também se seria tão uma boa intenção eternizar tudo, porque eu não sei qual é a graça, né, no final das contas, se tudo fosse eterno. Então eu acho que a graça está exatamente em não existir a eternidade, pelo menos na minha ótica, né? Bem ao mundo Pokémon. Então, de qualquer forma, eu acho que é compreensível a ideia dele querer eternizar as coisas. Mas a forma como ele queria executar, etc., eu acho que é problemático demais. Então, Lisandre acaba sendo um dos meus vilões favoritos justamente por isso. Ele é muito problemático. E eu acho que é uma questão muito ética e mescla um pouco da nossa história na realidade, os vilões da nossa própria história. Enfim, eu acho Lisandre uma ousadia da Pokémon Company. Eu vejo muitas pessoas detestando Lisandre, assim, no sentido de achar um péssimo vilão, mas eu não vejo assim. Eu acho ele um vilão bem interessante,
mas como é Kalos XY e parece que é um jogo tão apressado, parece que não deram uma boa trama pro Lisandre, sabe? Poderia ter sido muito melhor do que foi, na minha visão. E ver aqui animado, né, tudo mais, só me deixa ainda mais ciente disso. Na minha visão, Lisandre é um dos melhores vilões de Pokémon. Bom, de qualquer forma, quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio. Foi um episódio bem interessante de acompanhar. Legal também que nesse episódio eles fazem novamente a referência aos Pikachu com o chapeuzinho, né, de cada protagonista. Aqui temos do Kallen e da Serena. No mais, pessoal, episódio muito legal, vale a pena conferir. Se você ainda não conferiu, confira. E é isso aí. A gente se vê logo logo. Fui.